Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e o vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu trouxe uma convidada que eu quero muito que vocês conheçam, até por conta de vários comentários, várias sugestões que eu venho recebendo aqui nos vídeos, nos últimos vídeos que eu tenho feito. Então, eu vou apresentar para vocês agora a minha esposa. Olá, tudo bem? Meu nome é Aglaê. Como ele acabou de falar, eu sou esposa dele. E, como ele falou também, muitas pessoas sugerem a ele que querem me conhecer, que eu apareça nos vídeos, que conte como é um pouco essa história, porque acham legal essa parceria por sermos casal. Então, aqui estou para isso, vencendo finalmente a minha timidez, tá? Então eu vou deixar ela conversar um pouquinho com vocês, sobre essa experiência nossa dessa leitura conjunta, que muita gente tem mostrado esse interesse de saber mais detalhes, como é que nós fazemos isso, administramos essas leituras conjuntas em casa, enquanto casal, e depois vamos mostrar para vocês alguns dos livros que nós lemos, para deixar também como sugestão. Primeiro eu preciso contar para vocês como é que eu fiquei sabendo disso, Porque ele não me contou. Eu só descobri isso depois de quase 2 anos que ele tinha um canal, porque eu passando na sala, ele estava editando um vídeo de uma resenha e eu escutei uma voz diferente no vídeo e achei conhecida. E aí perguntei o que era, ele disse que não era nada e aí eu imprensei ele até que ele me mostrou o vídeo. Na hora eu fiquei muito zangada, porque eu me senti traída, porque eu com certeza ia incentivar. Não entendi porque, até hoje ainda não entendi muito bem. Ele diz que é por timidez e aí eu respeitei. E aí desde então eu acompanhei mais de longe, mais distante a vida dele no canal. E eu gosto muito de ler, mas devido à doutrina que eu professo, eu tenho que ler muito e estudar. E não me restava tempo para fazer outro tipo de leitura que também me agrada muito. E então, um dia ele disse para mim, estava conversando comigo sobre o livro do José Saramago, Intermitências da Morte. E aí eu falei assim, eu vou ler esse livro com você. E aí começou, porque antigamente nós só indicávamos livros um para o outro e líamos separadamente. E com as intermitências da morte, nós começamos de fato a ler juntos. Mas eu pensei que ficaria só nesse livro e não ficou. Como ela falou, no início, ela sempre gostou de ler, eu também, e lia algum livro interessante e indicava às vezes para o outro. Então eu fiz várias leituras indicadas por ela. Posso lembrar aqui principalmente do Egípcio, do Mika Waltari, que é um livro que ela sempre insistiu muito para que eu lesse. Ela gostava muito, já leu há muito tempo. E aquela saga do Ramsés também, muito interessante. E ela também leu alguns livros que eu indiquei. Mas nós não tínhamos essa afinidade de gosto, e também o tempo, porque a leitura conjunta em casal, ela é ótima, a gente tem isso aproxima mais a gente tem com quem discutir, com quem conversar, mas ao mesmo tempo tem uma certa dificuldade, porque é necessário que os dois tenham tempo, aquele tempo disponível para pegar o livro ao mesmo tempo para ler. E isso nem sempre é possível, principalmente porque eu ainda trabalho, ela está aposentada, mas tem os seus afazeres em casa, então a gente fica restrito ao horário que os dois tenham disponíveis. E isso melhorou bastante, claro, agora por conta da pandemia, que eu ficando mais em casa, nós pudemos nos dedicar mais, então fizemos várias leituras e aí é que essa experiência mesmo, depois da leitura das Intermitências da Morte, é que a leitura deslanchou. Mas nem sempre é muito fácil, até por conta dos nossos gostos, Quem acompanha aqui o canal já sabe quais são os meus gostos, mas agora você conta para eles aí
como é a sua vida de leitora, como gosta, o que você gosta de ler. Esse livro egípcio, ele me acompanha há muitos anos. Eu comprei ele num sebo quando eu tinha em torno dos 10 anos de idade. E desde então ele está comigo. Eu já li umas 3 vezes e eu amo esse livro. E aí, de tanto falar, e ele ter lido e também gostado, mas ele foi atrás de outros livros do autor, que é o Mika Waltari. E aí ele achou O Segredo do Reino, achou o Romano, achou o Etrusco. E aí eu li o Etrusco separadamente, mas aí isso foi digamos assim, um divisor de águas para que nós engatássemos mesmo nessa leitura conjunta. Ele é bem eclético para leitura, eu já sou mais enjoada. Eu gosto de romance histórico, de livros épicos, eu gosto de, como eu vou te dizer, mas assim tá me fugindo. Biografias. Biografias, por exemplo, os livros do Khalil Gibran, eu gosto. Tem livros que seriam mais da área educativa, pedagógica, mas que eu gosto muito, que é do Léo Buscaglia. Ele tem um livro belíssimo que é Assumindo Sua Personalidade. Então, quando ele está lendo alguma coisa que me agrada, aí nós lemos juntos. E agora, então, vamos mostrar para vocês alguns dos livros que nós lemos desse projeto de leitura conjunta. Primeiro, como ela falou, foi o Saramago. E o que você achou dele? Eu não gostei do Intermitências da Morte, porque primeiro tem aquela situação da pontuação dele, que dificulta um pouco a leitura, e segundo que eu acho que ele tinha horas que ele se perdia no assunto, ele parecia que emendando um no outro para querer alongar a história e acabava se perdendo, então não gostei do livro dele. E depois do Saramago nós lemos esse aqui, A Divina Comédia, né, do Dante, que eu já tinha lido anteriormente. E por que você resolveu? Foi sugestão dela, né, que eu lesse junto com ela, e aí conta por que você escolheu esse livro. Bom, a doutrina que eu professo, eu sou espírita. A doutrina codificada por Kardec. E em muitos livros eles comentam, palestrantes falam sobre situações do Dante com relação a ele ter ido ao céu, ao inferno, ao purgatório, na ótica espírita. E eu queria conhecer o que a obra dizia para entender melhor essas palestras, essas leituras que eu fazia. E aí eu achei muito interessante, mas o livro em si mostra mais as críticas à sociedade, à igreja, a inversão de valores que a igreja fazia na época em benefício próprio, toda aquela perseguição que os papas faziam para proteger seus próprios interesses. Entendo em alguns momentos a referência das pessoas que eu disse, dos palestrantes, que eram os momentos que ele tinha certas visões da Beatriz, descrevia o céu como também o inferno. E dentro da doutrina isso tem algumas explicações. Depois da Divina Comédia, como ela falou, né, seguindo o autor do egípcio, né, o Mika Waltari, ele tem 3 livros, além do egípcio, tem mais 2 bem famosos, que são o Romano e o Etrusco. O Etrusco ela leu sozinha, mas o Romano nós fizemos uma leitura conjunta. É um livro bem interessante, já tem vídeo sobre ele, esses 2 livros aqui, o Romano e o Segredo do Rei, do mesmo autor, né? Tem vídeo aqui no canal. Aliás, todos os livros aqui que já tem vídeo no canal, eu vou deixar o link, o card em cima e também na caixa de descrição, se vocês tiverem interesse, darem uma olhada lá no vídeo específico de cada livro. Então, e esses 2 aqui, o Romano e o Segredo do Rei? Nós cometemos um errinho nessa leitura, porque nós não sabíamos sobre a existência do Segredo do Reino. Então, com isso, nós lemos primeiro o Romano, mas esse daqui vem na frente. Então, o Romano ele faz um apanhado bem detalhado da vida de Roma, dos costumes,
da crença que eles tinham nos vários deuses, né? E procura também mostrar algumas situações de personagens específicos que vai desenrolando através da história dos imperadores e o papel deles, mais enquadrado nos fatos históricos, sem deturpá-los. E mostra a vinda do Cristo, o que representou para esse povo a vinda de Jesus. É muito bonito. Tem momentos que são tensos, tem horas tristes, horas alegres, mas horas que realmente mexe assim com a nossa raiva devido à atitude de um personagem especial. Mas é um livro maravilhoso. Esse daqui, então, que vem antes, fala mais do início, que é a vinda de Jesus, os personagens, que no caso é o pai daquele personagem e a mãe dele, que aí dá todo o entendimento do que acontecia no romano. E tem passagens muito bonitas de Jesus. Teve momentos nele que eu me emocionei bastante. É um livro também muito rico e eu recomendo a quem se interessar que leia. Depois desses dois, nós lemos 2 livros, esses já explicitamente espíritas, né? Que são aqui A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Segura esse. Tá? Então, esse daí você tem mais propriedade para falar do que eu. Nós lemos primeiro esse daqui. Esse livro aqui é a psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Contando a trajetória da formação da Terra, supervisionada por Jesus e seus prepostos. Desde o aquecimento da Terra, que nada tinha, que ainda era muito... não era propício, né, para nada. E aí o surgimento dos primeiros organismos vivos unicelulares, e aí vai desenrolando toda essa parte até o homem propriamente disso, como somos hoje, surgir no mundo. E aí faz um apanhado histórico também, mostrando como aqueles povos surgiram, qual foi a influência, o que acarretou o comportamento X e Y de cada povo na humanidade. É bem interessante. E o Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que também é psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, ele fala sobre o descobrimento do Brasil através dos fatos históricos, mas narrado pela ótica da vida espiritual. E mostrando que cada situação teve um porquê, não foi à toa, porque cada fato histórico teve de importância na formação do nosso país. Depois disso, nós lemos um outro livro psicografado, mas por um espírito bem especial, nada menos que o Vitor Hugo, esse calhamaço do Calvário ao Infinito. Esse é Zilda Gama. Esse daqui também, só que esse é um romance, não é livro doutrinário. Aqueles outros 2 são livros mais doutrinários. Esse daqui é um romance do espírito Vitor Hugo, pela médium Zilda Gama, e ele narra o desenrolar da vida de 2 famílias, e depois outras vão se entrelaçando com a delas, através das reencarnações. São os principais personagens, contada a história deles e mostrando o porquê de certas situações através de 3 encarnações cada um deles. Mas é muito bonito, é passado na Rússia, mostra a vida miserável das pessoas, como os que tinham um pouco mais de poder tratavam extremamente mal os subalternos, e também
a beleza, a riqueza, porque o Victor Hugo é muito detalhista nas descrições dele, né? E isso também dá uma ideia para quem não conhece o país, né, que é o meu caso, ter uma noção de como é a paisagem da Rússia. O próximo livro que nós escolhemos foi esse aqui, A República dos Sonhos, da Nélida Pinhon. Eu assisti uma resenha no canal do Lucas, o Diário de Leitura, fiquei muito interessado e ela me deu de presente de aniversário no ano passado, mas quando o livro chegou, que ela me perguntou do que se tratava, também ficou interessada, né, porque é a história de uma família de emigrantes da Espanha, mais precisamente da Galícia, e que passa por um longo período da história do Brasil. Então, nós separamos, né, diante do interesse dela, nós separamos esse livro para a nossa leitura conjunta. E aí, o que você achou dele? Eu gostei do livro, é um livro interessante, ele mostra muitos fatos políticos, sociais, até mesmo históricos, como ele disse, da Galícia, aqui no Brasil mesmo, e te traz um conhecimento muito rico. A única coisa que não me agradou nele foi o excesso de descrição com detalhes de cenas de sexo em dados momentos extremamente desnecessários. Mas você gostou? Não, gostei. O próximo livro é esse aqui, o primeiro da trilogia do século, do Ken Follett, que ela também, de tanto viver falar sobre ele, inclusive nas lives, ela resolveu entrar nessa leitura também e foi uma experiência ótima. Nós lemos até agora só o primeiro volume, ainda não tem vídeo, né? Eu devo fazer em breve. E aí, o que você achou dessa leitura? Eu adorei, é um livro maravilhoso, ele te enriquece muito culturalmente por te mostrar o desenrolar da história da Europa principalmente, né? E com personagens bem fortes e interessantes. Alguns que você odeia profundamente e outros que você ama de paixão. É um livro que não dá vontade de parar de ler. Às vezes, quando eu me dava conta, já era quase 1h da manhã, eu não queria parar de ler porque é muito bom. Eu recomendo. E aí nós continuamos, né? Esse mês, as leituras que estão em andamento são justamente a continuação, né? O segundo volume, que é o Inverno do Mundo, que é o segundo volume dessa trilogia, e também está sendo muito bom, inclusive por se tratar de uma leitura coletiva, né? A gente tem o cronograma que eu estou lendo junto com o grupo, mas às vezes eu tenho que dar uma trava porque ela quer continuar, porque realmente, né, a leitura... É muito bom, é muito bom. E para mim, que não conhecia muito história de Primeira Guerra, esse daqui já vai pincelar alguma coisa sobre a Segunda, está sendo muito bom, porque eu estou aprendendo muito. Então isso me faz ter vontade de não parar de ler nunca. E o outro que nós estamos lendo, já vai aí para... Estamos lendo desde o início do ano, são os contos de fadas nas suas versões originais. Eu sempre comento aqui que eu estou gostando muito de coisa, mas a experiência dela já não está sendo tão agradável quanto a minha. Ela vai contar aí para vocês por quê. É um livro que, quando falo contos de fada, eu lembrava da minha infância, de fadas, de príncipes, e não é bem o que ele mostra. Tem contos de fadas desse livro que parecem mais contos macabros. Eu não sei como é que contava isso para criança. E umas coisas assim que... Tem uns que eu acho meio sem pé e sem cabeça. Mas, enfim, tem gosto para tudo. Ele está gostando. Alguns eu gosto, outros não, mas não está me agradando tanto quanto a ele. Então, é isso. Esses foram, né, os livros que nós lemos nessa leitura coletiva. Estamos lendo coletivamente. E como eu falei, às vezes nem sempre é fácil selecionarmos os livros porque os nossos gostos são diferentes, né? E ela tem os projetos dela paralelos de leitura, né? As necessidades de leitura dela paralelas. E às vezes eu tenho que ler mais rápido, em mais quantidade, por conta do canal. Mas nós já temos aí alguns outros já na fila, né? Temos aí um livro que nós dois queremos muito ler, que é o Mundo de Sofia,
porque nós dois somos uma negação em questão de filosofia. Ela também já ficou interessada aqui em ler comigo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. O Sapiens também, que a gente vai o ler. Sapiens. E aquele outro, o Faraó, não, qual é o nome? Akhenaton Akhenaton e e Nefertiti. Nefertiti também. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham matado a curiosidade de conhecer a minha esposa, conhecido um pouquinho sobre os gostos de leitura dela, primeira aparição, então fica mesmo um pouco tímida, mas vou ver se eu consigo convencer, quem sabe daqui para frente ela venha aparecer mais vezes aqui no canal. Foi um prazer estar com vocês, agradeço o carinho de terem sugerido que eu interagisse com vocês. Deixo aqui um abraço carinhoso para todos e agradeço o carinho de vocês também. Até a próxima. Até logo então para todos, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.